Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Falar um pouquinho sobre a coerência e coesão. Então, você já sabe que a coerência não tem nada a ver com essa questão gramatical, mas sim a questão da coesão, tá? Você conhecer a estrutura de um texto. Então, vamos lá? Aula 52.2. Coesão é manter todos os itens ligados entre si, para que não haja problema no entendimento da mensagem. Tem a ver com o uso correto das regências verbais, nominais. Então, quando você vai fazer um texto, introdução é a sua apresentação. Aí qual é a tese que você vai defender? Aí você vai usar seus argumentos, né, de autoridade. Aí a conclusão você retoma o quê? Lá relacionada à tese que você está defendendo. Beleza? Concluir. Aqui nós temos, né, quando fala da coesão, está relacionado mais ligados, né, aos termos gramaticais. Exatamente. Por isso que tem lá, quando a gente chega lá na sintaxe, você saber corretamente a questão da regência. A regência tanto nominal quanto a regência verbal. Tá? Então, a regência nominal, aí você sabe que todas, né, dependendo do sentido, ela vai precisar de quê? De preposição. Todas vêm com preposição. Já a regência verbal, não, ele pode dizer ter ou não preposição. Então, aqui nós temos o seguinte: coesão é manter todos os itens ligados entre si, para que não haja problemas no entendimento da mensagem, tem a ver com o uso correto das regências verbais e nominais. É a ligação harmoniosa entre os parágrafos. Vamos lá colocar assim. Eu assisti o jogo. Opa, isso daí já vai estar. Isso daí não pode, tá com desvio. Por quê, professora? Porque o verbo assistir, né, ele pede a preposição a. Então, certo é eu assisti ao jogo. Viu aí? Então, tem que ver o sentido, né, do verbo. Coerência tem a ver menos com a gramática e mais com a semântica, né? O sentido, né? O texto deve ser mantido numa mesma linha de raciocínio lógico, não deve se contradizer e a não ser que o faça de propósito com algum objetivo, certo? Então, aqui nós temos coerência, compatibilidade de sentido entre duas partes do texto. Se você começando a falar da violência doméstica, você vai da violência doméstica até o final. Você não vai falar da violência escolar. Beleza? Aí fica sem sentido. A coesão está para a sintaxe, assim como a coerência está para a semântica. Então, uma ligada à questão da estrutura, a outra à questão do sentido. Aqui nós temos um exemplo, né? Sem coerência e sem coesão. O barranco desaba, fiz as tarefas. Ai, quantas árvores na cabeça. Aviões despejam bombas, caviar na boca do mendigo. Então, vamos construindo as frases, né? Não estão ligadas entre si, não tem sentido. Cada um vem com um assunto diferente. Então, sem coerência e sem coesão. Então, aqui nós temos o seguinte, né? Sem coerência, né? E sem coesão, como vocês viram, com coerência e com coesão, às vezes tem sentido, mas não tem conectivo. Às vezes tá sem sentido, mas usa o conectivo. E essa forma de coerência ela pode ser externa, argumentativa, narrativa, interna, verbo visual ou temporal. Tá certo? Certinho, amadinho. Tudo tranquilo? Ficou fácil assim? Então, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta com as atividades. Até lá. Olá, tirando dúvidas na área, resolução da atividade de sala. Vamos lá para a nossa primeira questão. Aqui nós temos: assinale a alternativa em que o uso do conectivo está correto para garantir a coesão do texto. Como foi falado, né?
O conectivo, aqui está sendo usado as conjunções, tá bom? Cada um tem uma função. Pode ser de conclusão, pode ser uma explicação, pode ser de oposição. E você vai ver se dentro do contexto ela foi usada corretamente, se faz sentido ou não. Letra A, estudei muito, portanto, não consegui resolver a prova. B, não choveu ontem, logo o campo estava encharcado. C, ele queria viajar, mas não tinha dinheiro suficiente. D, o aluno leu o texto, pois não compreendeu a mensagem. E a professora explicou bem, embora todos tenham entendido. Então, você vai, né, fazer uso, né, do conectivo, né, correto, que mantiver esse conectivo, né, deu a sequência corretamente, A, B, C, D ou E. Então, nós temos aqui o quê? Ele queria viajar, mas não tinha dinheiro. Então, aí, ó, querer, amado, não é poder. Então, você quer algo, mas não consegue. Então, tem uma ideia aí, ó, oposta entre si. Esse mais dá a ideia de adversidade. Tá bom? Então, letra C. Aqui nós temos, na 2, João entrou no ônibus, sentou-se e começou a caminhar pela calçada. O problema de coerência presente na frase é... Então, a letra A, João entrou no ônibus e caminhou ao mesmo tempo, o que é ilógico. B, o uso do verbo sentar está inadequado. B, C, a falta de pontuação. D, o sujeito oculto. E, a excesso de adjetivos. Então, A, B, C, D ou E. Aqui é a letra A, né? João entrou no ônibus e caminhou ao mesmo tempo, o que é ilógico. Beleza? Vamos para a próxima. Aqui você tem 4, tá certo? E você vai analisar cada uma. Na primeira, diz, uma andorinha só não faz verão. Na segunda, nem tudo que reluz é ouro. Aí vai vendo qual é o sentido que dá. 3, quem semeia ventos colhe tempestades. 4, quem não tem cão, caça com gato. Agora, as ideias centrais dos provérbios acima são aí você, conforme aparece, uma andorinha só não faz verão. É o quê? Qual a ideia que dá? É de solidão, cooperação, egoísmo ou solidariedade? Aí, nem tudo que reluz é ouro. É prudência, ambição, aparência. Quem semeia ventos colhe tempestade. É o quê? Punição, consequência, vingança. Ou quem não tem cão, caça com gato. Ó, é adaptação, dissimulação, falsificação. Qual que você acha que é? A, B, C, D ou E? Vê o sentido que traz cada provérbio. Qual a ideia que traz? Ó, conforme aparecendo, vai aparecendo. Então, nós temos aqui, gabarito letra E, né? Essa questão. Uma andorinha só não faz verão. O que é necessidade? É uma necessidade de quê? De uma cooperação, né? Aí vem a próxima. Nem tudo que reluz é ouro. A questão da aparência. Quem semeia ventos colhe tempestade é punição. E quem não tem cão, caça com gato é adaptação. Tá certo? Então, gabarito E. Na 4, nós temos o seguinte. Você vai completar, né, com o conectivo adequado. Ó. Complete a frase com o conectivo adequado para manter a coesão. Né? A Maria estudou bastante, conseguiu uma boa nota na prova. Maria estudou bastante, mas conseguiu uma nota na prova. B, Maria estudou bastante, embora conseguiu boa nota na prova. Maria estudou bastante, portanto, conseguiu uma nota boa na prova, contudo, conseguiu uma nota boa na prova. Então, você vai ver qual é que se encaixa, né, para não perder o sentido, né, para ficar coeso, para você conseguir entender a mensagem.
A, B, C, D, U, E. Nós temos aqui o gabarito, letra D. Ó, Maria estudou bastante, portanto, conseguiu uma boa nota na prova. Não iria usar nem o mais nem o embora, por quê? Que dá ideia, né, de oposição, de ideia contrária, tá certo? E nem o contudo, nem o entretanto. Então, D é concluiu, tá? De conclusão. Poderia encaixar o logo aí? Sim, tá? Agora o nosso decolando para o futuro. Aqui nós temos um texto de Clarice Lispector, Laços de Família. Acompanhe. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si malcriados estantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento, batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como lavrador, ela plantara as sementes que tinha na mão, não as outras, mas essas apenas. A autora emprega por 2 vezes o conectivo mais no fragmento apresentado, observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mais. Então, aqui nós temos, na letra A, expressa o mesmo sentido nas 2 situações em que aparecem no texto. B, quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão se usada no início da frase. C, ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase. D, contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. E, assuma funções discursivas distintas nos 2 contextos de uso. Então, A, B, C, D ou E, esse maisinho. Como que ele foi usado, né? Então, aqui ela assume mais, né, conjunção, funções diferentes nos 2 contextos. Beleza? Certo? E vamos aqui ao nosso clube. Aqui o nosso clube de leitura. Ó, A Moreninha, né? A Moreninha é um romance do escritor brasileiro Joaquim Manuel de Macedo, é um dos maiores clássicos da literatura brasileira. Foi publicado em 1844, durante a primeira geração do romantismo no Brasil, inaugurando o quê? O romantismo no Brasil, tá certo? A Moreninha, tá? Isso daqui ela também foi adaptado para novela também, tá certo? Inspirou novela. E a nossa mensagem do dia, nós temos o seguinte: a leitura desempenha um papel honroso, nos faz viajar na imaginação. Lembra da nossa primeira imagem aqui da aula, tá certo? Da nossa aula, que tem lá o estudante numa biblioteca, né? Ia falar sobre o quê? A bagagem do mundo. Como que você consegue, né, adquirir a bagagem? Por meio das leituras, tá? Por meio de um bate-papo, uma conversa, uma boa conversa, tá certo? De diálogo. Nesse período esse período escolar seu, como eu falei, quantos professores de língua portuguesa você teve? Qual o livro que você já leu? Qual o estilo de livro que você gosta de ler? Aí você vai pensar qual o gênero. Eu gosto de ler conto. Eu gosto de ler livros de ficção científica. Aí você vai pensando, professora, eu não gosto de ler livro, eu gosto de assistir às séries. Ótimo! Tudo, amadinho, tudo isso daí vai ajudar no momento que você vai fazer a sua produção. Tá? Quanto mais você lê, mais adquire conhecimento. Quando você vai fazendo a leitura, você consegue, eu não conheço essa palavra, vamos lá, pega o dicionário, vai vendo o significado, vai ampliando o seu vocabulário,
tá certo? Principalmente quando você vai fazer a sua redação, tá bom? Aí você vai fazer uso de sinônimos, vai fazendo a substituição, ó, com os pronomes. Você vai fazer uso das conjunções, das conjunções para dar ideia de acréscimo. Aí você vai lembrar das conjunções aditivas, que você pode fazer aquela brincadeira fazendo a substituição e não vai perder um sentido. Eu quero dar uma ideia de exclusão. Aí você faz uso da conjunção alternativa, tá certo? No sentido de excluir, porque às vezes, dependendo, ela pode incluir também, como também pode excluir. Beleza? Então, amados, eu só quero agradecer a companhia de vocês, a parceria e até o próximo encontro.